A Rússia está agindo novamente. Enviou submarinos espiões às águas territoriais do Reino Unido em busca de cabos submarinos e levantando alertas na sede da OTAN. Mas o Reino Unido não ficou parado diante disso. Submarinos russos tentaram algo nas águas britânicas e o Reino Unido respondeu humilhando as tripulações, as forças armadas russas e Putin. A Rússia tentou agir sorrateiramente. Em abril, o Reino Unido revelou que a Rússia lançou uma operação secreta contra o Reino Unido, enviando vários submarinos para as águas territoriais britânicas. O objetivo era claro, mesmo com os submarinos tentando se esconder. A Rússia tentava obter o máximo de informações sobre os cabos submarinos que ligam o Reino Unido ao mundo. Vamos analisar em breve por que esses cabos são tão importantes. Em geral, cabos submarinos são a espinha dorsal das comunicações globais. Sem eles, a internet e tudo o que ela proporciona não existiriam nem de perto com a capacidade que tem hoje. A Rússia queria localizar esses cabos antes de uma possível sabotagem para cortar e isolar o Reino Unido. Para isso, a Rússia enviou um de seus submarinos da classe Akula, junto com um par de submarinos de águas profundas ligados à principal diretoria de pesquisas de águas profundas do país, ou JUJ. O submarino Akula já seria preocupante sozinho. Um submarino movido a energia nuclear. Esses submarinos estão em operação desde o final da era soviética e, segundo relatos, eles carregam 12 mísseis Granite lançados de submarino, além de mísseis antinavio Novotar SSN-15 Starfish e Novotar SSN-16 Stellion. Porém, a Rússia não pretendia atacar diretamente o Reino Unido. O objetivo real era obter dados dos cabos, indicando que os dois submarinos Gug, acompanhando o submarino nuclear russo, eram a verdadeira ameaça. Nós não sabemos muito sobre os próprios submarinos Gud, mas sabemos bastante sobre a Gud. Operando como um programa do Ministério da Defesa da Rússia e não da Marinha, a JUJ é o véu que o país tenta usar para encobrir suas operações navais de espionagem. Oficialmente criada para permitir que a Rússia realize pesquisas oceanográficas, a GUJ se desenvolveu em uma frota completa que a Rússia usa para monitorar as operações marítimas de seus inimigos. Navios e submarinos da JUJ fazem levantamentos submarinos, colocam e recuperam itens no fundo do mar, mantêm equipamentos militares subaquáticos russos e, como o Reino Unido descobriu recentemente, realizam vigilância secreta. A GUJ é perigosa. No início de 2026, ela virou ameaça aos cabos submarinos do Reino Unido. Nunca subestime a importância desse tipo de cabo. De acordo com Nicole Starosielski, que é professora na Universidade da Califórnia, Berkeley, os cabos submarinos de telecomunicações respondem por mais de 99% do tráfego de internet transoceânico. Esses cabos são a espinha dorsal da internet global, e praticamente tudo o que fazemos online é sustentado por eles de alguma forma. Você não conseguiria assistir a este vídeo sem esses cabos. Cada chamada no Zoom que você participa ou e-mail que você envia chega ao seu destino graças a uma vasta rede de cabos submarinos que atravessa o mundo. Esses cabos também são essenciais para quase todas as forças armadas. Atualmente, há 485 deles cruzando oceanos e mares do mundo, totalizando 1,4 milhão de quilômetros de fibra ótica, uma verdadeira maravilha moderna. Estamos contando isso para destacar um ponto. A Rússia sabe o valor desses cabos para os países que considera inimigos. O Reino Unido é um desses países, ou conjunto de países, tanto por seu apoio contínuo à Ucrânia contra a invasão de Putin, quanto por ser um bastião dos ideais ocidentais que Putin tanto odeia. O Reino Unido é uma democracia. Putin é um ditador autoritário. O Reino Unido acredita no livre fluxo de informações. A Rússia e o Kremlin tentam controlar cada mensagem que chega aos olhos e ouvidos dos russos. Se a Rússia conseguir cortar os cabos submarinos que sustentam tudo que o Reino Unido representa, então a Rússia pode declarar vitória e enfraquecer uma nação adversária. Por isso, os submarinos russos estavam nas águas do Reino Unido. E a Rússia também estava sendo esperta sobre o que estava fazendo. A Rússia enviou um submarino de ataque nuclear junto com os submarinos Gugge, que escaneavam o fundo do mar em busca de cabos, por um motivo específico. O submarino de ataque servia como distração e ameaça falsa, para que Putin e seus aliados desviassem a atenção do verdadeiro objetivo da Rússia, fazendo o Reino Unido pensar que um ataque poderia ser iminente. Putin estava basicamente usando o submarino de ataque russo para insinuar que a Rússia finalmente estava pronta para iniciar a guerra contra a OTAN, cogitada há tanto tempo, e que o Reino Unido seria o local onde Putin acenderia o estopim. Enquanto isso, os submarinos Gugge faziam varreduras, ao menos era esse o plano.
O que a Rússia não sabia, enquanto seus submarinos navegavam em direção às águas britânicas e eventualmente as invadiam, era que o Reino Unido estava monitorando as embarcações durante todo o trajeto. Só sabemos das tentativas da Rússia, porque o Reino Unido expôs-se ao fracasso. O que seria uma aula de subterfúgio russo deixou Putin humilhado, pois seus submarinos furtivos foram descobertos e superados pela resposta do Reino Unido, deixando o presidente russo furioso. O Reino Unido lançou algo em resposta contra o qual a Rússia não conseguiu fazer frente, e tudo começou com o mais inocente dos equipamentos, boia sonar. O Reino Unido rastreava submarinos russos e buscava que eles soubessem que estavam sendo vigiados. Navios de guerra foram enviados e lançaram boia sonar nas águas, como sinais aos capitães dos submarinos. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, revelou a mensagem que essas boias enviaram aos submarinos russos. Nós vemos vocês e vemos sua atividade junto à nossa infraestrutura submarina. Saiba que qualquer tentativa de dano não será tolerada e terá graves consequências. Os submarinos russos não deram ouvidos ao recado. Eles deveriam ter recuado, mas não recuaram. O Reino Unido já previa tudo isso. Já lidou com Putin em suas táticas de guerra híbrida o bastante para saber que o líder russo não dá ouvidos a alertas. É preciso fazer isso entrar na cabeça dele. A melhor forma é deixar claro aos meios usados pela Rússia que você responderá com força capaz de destruí-los instantaneamente. Foi isso que o Reino Unido fez. Antes de falarmos sobre a operação que humilhou a Rússia, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder um vídeo. De acordo com a Newsweek, o Reino Unido vinha rastreando submarinos russos há semanas, e em um território que estava muito longe das águas britânicas. O Reino Unido ficou sabendo pela primeira vez do que a Rússia estava tentando fazer quando seus navios de guerra e aeronaves de vigilância identificaram um submarino russo da classe Akula entrando em águas internacionais no Ártico. Os alarmes começaram a soar quando o Reino Unido percebeu que o submarino estava se dirigindo em direção às suas águas. O Reino Unido estava preparado, principalmente após identificar 2 submarinos DID na mesma área do submarino de ataque russo. A fragata tipo 23 HMS St. Albans foi enviada e provavelmente lançou as boias sonar usadas pelo Reino Unido para alertar a Rússia. Após o aviso ser ignorado, o Reino Unido enviou o RFA Tide Spring, um navio-tanque, e vários helicópteros Merlin. Essas não são armas que o Reino Unido usaria necessariamente para enfrentar diretamente o submarino de ataque da Rússia, exceto talvez a fragata. O RFA Tide Spring reabastece navios da Marinha Real e deve ter sido enviado para garantir que o HMS St. Albans navegasse pelo tempo necessário ao Reino Unido. Todos juntos formaram uma força naval e aérea que mostrou aos operadores do submarino russo que estavam sendo vigiados. Outro apoio foi um P-8 de reconhecimento marítimo enviado pela Royal Air Force. A aeronave permitiu ao Reino Unido vigiar submarinos russos o tempo todo, enquanto navios da Marinha Real percorriam milhares de milhas para seguir as embarcações furtivas de Putin. Outra camada foi acrescentada à resposta. Apesar da ameaça dos submarinos russos ao Reino Unido, é importante lembrar que o país integra a OTAN. Qualquer ameaça ao Reino Unido é uma ameaça àquela organização de defesa coletiva. Então não demorou para que o Reino Unido se visse trabalhando ao lado dos aliados da OTAN para mobilizar uma força ainda maior contra os submarinos russos. O que começou como uma pequena operação de vigilância se transformou em uma missão que envolveu 500 pessoas. Forças aliadas, entre elas da Noruega, uniram-se à equipe de resposta. Ao fim da operação, aeronaves do Reino Unido registraram mais de 450 horas de voo e seus navios percorreram milhares de milhas náuticas. A situação havia escalado muito além do controle da Rússia. Então veio a humilhação. O submarino russo da classe Akula foi o primeiro a recuar e fugir. Isso reforça a crença do Reino Unido de que o submarino era apenas uma isca, pois sabe que a Rússia não ousaria atacá-lo ou a aliados da OTAN agora. Descoberto, o submarino voltou para casa muito antes de chegar às águas do Reino Unido. No entanto, os 2 submarinos Gug continuaram avançando e acabaram passando um tempo dentro e ao redor das águas mais amplas do Reino Unido. Eles não conseguiram fazer muita coisa. Sob monitoramento constante, aqueles submarinos estavam expostos e os planos de Putin para coletar informações secretamente foram por água abaixo. Os submarinos Juge podem ter identificado alguns cabos submarinos, mas o Reino Unido sabe exatamente o que eles podem ou não ter encontrado e pode preparar uma resposta adequada. A Rússia não queria que isso fosse revelado. Era para ser um grande segredo, não uma operação detectada já bem dentro das águas do Ártico, e depois rastreada e frustrada pela resposta do Reino Unido. Os submarinos Gug já deixaram as águas do Reino Unido e seguem o falso alvo ao norte.
Eles retornam a Putin com outra mensagem, de Healy em mente. Healy declarou que nossas forças armadas deixaram claro que eles estavam sendo monitorados e que seus movimentos não eram secretos, contrariando o plano do presidente Putin, e que a tentativa de operação secreta deles havia sido exposta. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também deixou claro que o Reino Unido não dará margem para nada que a Rússia possa tentar que possa prejudicar a nação. Não hesitaremos em agir e expor as ações desestabilizadoras da Rússia que testam nossa determinação, afirmou Starmer. Não é só o Reino Unido que se orgulha de sua resposta à sabotagem russa. A Ucrânia, que há muito recebe apoio do Reino Unido, rapidamente zombou de Putin porque a operação, que acabou durando um mês, foi descoberta logo no início. No dia 9 de abril, que é o mesmo dia em que o Reino Unido revelou o fracasso absoluto da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sabir, usou o X para sinalizar que o que a Rússia tentou fazer deve servir de alerta para qualquer nação que esteja subestimando até onde Putin está disposto a ir. Operações clandestinas russas no Atlântico Norte, descobertas pelo Reino Unido, mostram ameaças regionais e globais do regime russo, afirmou Sabir, destacando que os submarinos atuavam em águas além das britânicas. Sabir disse: "Pedimos à comunidade internacional que abandone quaisquer ilusões sobre Moscou. Esse regime deve ser contido, isolado e severamente sancionado para conter suas ambições agressivas. A Rússia é uma ameaça global. Sabir acredita que o mundo já deveria ter percebido isso." O Reino Unido revelou que Putin não trava só uma guerra convencional contra a Ucrânia. Há anos, ele e a Rússia travam guerra híbrida contra grande parte da Europa. Essa guerra obscura não envolve enviar tropas atravessando as fronteiras de outras nações ou navios de guerra com o propósito explícito de lançar mísseis contra o território europeu. É ainda mais sorrateira, como mostram as ações dos submarinos russos. Putin tenta desestabilizar a Europa usando ameaças, reais ou implícitas, para criar divisão e sabotar seus inimigos de todas as formas possíveis. Isso inclui localizar e danificar cabos submarinos. O Reino Unido sabe que o que impediu no Ártico e em suas águas é só a ponta do iceberg da guerra híbrida de Putin. Como o Reino Unido sabe disso? Esta está longe de ser a primeira vez que embarcações russas tentam penetrar nas águas britânicas, e também está longe de ser a primeira vez que o Reino Unido dá uma resposta contundente para mostrar à Rússia que ela não pode sair impune do que está fazendo. Em novembro, a Marinha Real foi acionada 2 vezes em 2 semanas para impedir tentativas russas de sabotagem e intimidação semelhantes à recente. Desta vez, não eram submarinos. Em vez disso, a Rússia enviou um navio de pesquisa chamado Yantar para o Mar do Norte. O Yantar é o tipo de navio de pesquisa oceanográfica que a GUJ se especializa em utilizar. E não é exagero chamar as coisas pelo nome neste caso. O Yantar é um navio espião. Por 8 dias, a Marinha Real, com o apoio dos aliados do Reino Unido na OTAN, monitorou o Yantar no Mar do Norte antes de seguir para as Ilhas Faroé. Desta vez, o Reino Unido enviou a fragata Somerset, outra fragata tipo 23, que usou seus radares e sensores para rastrear todos os movimentos dos navios russos. Mais ou menos na mesma época em que isso estava acontecendo, a Marinha Real também enviou navios de patrulha como parte de uma operação de monitoramento aliada, focada no RFN Stoichi e em um navio-tanque chamado Ionaia. Ambos cruzaram o Estreito de Dover rumo ao oeste pelo Canal da Mancha, sem se envolver em atividades fora do padrão marítimo. A Rússia alegará que esse era o plano desde o início. Provavelmente, o RFN Stoichi tinha a intenção de representar uma ameaça ao Reino Unido, mas encontrou uma força aliada que o escoltou para fora das águas britânicas. Meses depois, o Reino Unido enfrentava outra tentativa de sabotagem marítima da Rússia, que enviou o navio Sinigorsk para suas águas. Esse navio ancorou a cerca de 3,7 quilômetros, ou cerca de 2,3 milhas, da costa do condado inglês de Somerset, em 27 de janeiro. Ele ficou por 14 horas perigosamente perto da origem dos cabos submarinos citados antes, até o Reino Unido enviar helicópteros militares Wildcat. Logo após, o navio russo levantou âncora e seguiu para o mar aberto. Este incidente foi diferente dos anteriores que cobrimos. Tanto as incursões de novembro de 2025 quanto as incursões de novembro de 2026 em águas do Reino Unido envolveram navios de guerra russos e ou submarinos, além de ativos da GUJ. O Sinigorsk não era nenhum desses, mas era um navio de carga russo que também representava grande ameaça. A United 24 Media diz que a embarcação ancorou muito perto de 5 cabos submarinos enormes, incluindo o Exa Express, TGN Atlantic e VSNL Western Europe.
todos responsáveis por transportar dados através do Atlântico para as Américas e o restante da Europa. Não havia razão para um navio de carga russo ancorar exatamente ali. Principalmente não uma âncora que pudesse ser arrastada até cabos tão valiosos no fundo do mar. O incidente revela percepções preocupantes sobre a guerra híbrida da Rússia contra o Reino Unido. O uso de recursos militares e da JUJ é compreensível. Todos sabem que navios e submarinos ligados a essas estruturas são feitos para serem perigosos. Mas navios cargueiros, isso é baixo até para Putin, pois agora ele usa navios civis para sabotar o Reino Unido e aliados. A Rússia sabe o que faz aqui. Se o Reino Unido respondesse a um desses tipos de embarcações com qualquer coisa além de uma escolta, a Rússia poderia reclamar. Putin poderia se fazer de vítima e conseguir a justificativa para uma guerra contra um membro da OTAN. E enquanto todas essas táticas navais estão em jogo, a Rússia também atua em outras frentes de sua guerra híbrida contra o Reino Unido. O Daily Mail relata que os ataques cibernéticos russos contra o Reino Unido aumentaram em 1.586% desde que o Reino Unido declarou publicamente apoio à Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa. Os ataques cibernéticos no Reino Unido cresceram 50% só em 2025, diz o Guardian. Nem todos esses ataques vieram da Rússia, mas muitos sim. Eles mostram que a Rússia faz guerra contra canais de comunicação e dados do Reino Unido, indo além dos cabos submarinos. A Rússia é especialista em manipular informações e transformá-las em desinformação. Parlamentares do Reino Unido alertam, segundo a Forbes, que operações de desinformação russas no país equivalem a estado de guerra. É difícil discordar do ponto deles. Esses parlamentares expõem a rede Doppelganger, apoiada pela Rússia e especializada em comentários pró-Rússia e anti-Ocidente nas redes sociais. No X, parlamentares afirmam que a rede inundou publicações com comentários sobre a saúde da princesa de Gales, vitórias de Putin nas eleições russas e suposta fraqueza e supostos fracassos da Ucrânia. Bots russos estão por toda parte nas redes sociais, e o Kremlin os usa para moldar o debate público e influenciar a opinião pública. Tudo gira em torno de divisão e caos. Ao criar isso, a Rússia prepara o terreno para uma guerra convencional. Isso é uma guerra contra o Reino Unido, mas de forma diferente. Os submarinos que a Rússia tentou enviar às águas do Reino Unido sem serem vistos são só mais um exemplo de uma campanha híbrida maior. O Reino Unido monitora as ações da Rússia, reage a ameaças visíveis, como em abril, e identifica a origem de ataques cibernéticos e desinformação em suas redes. O Reino Unido, sempre pronto, alerta outras nações da OTAN. Essas nações estão respondendo ao chamado. Muitos sofreram com as táticas híbridas da Rússia e estão reagindo. A Suécia é um exemplo claro. A invasão da Ucrânia por Putin motivou sua entrada na OTAN. E agora o país está apoiando a Ucrânia com armas que a Rússia nunca esperava. A lança mágica de Odin já entrou na Ucrânia e está mudando o jogo no Mar Negro. O que é essa lança? Por que é tão eficaz? O que isso representa para a Rússia, Suécia e OTAN? Confira as respostas no vídeo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa cobertura da guerra híbrida russa contra a Europa. Obrigado por assistir.